Essa não é só a história de um país. É a lenda viva de como um mar de areia, onde só o vento e os camelos marcavam o ritmo da vida, se transformou num dos reinos mais poderosos e misteriosos do planeta, que passou de ter vilas cheias de pescadores humildes a cidades futuristas com o maior número de milionários por metro quadrado do planeta. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pela Arábia Saudita, um país tão fascinante quanto seus megaprojetos, entre os quais estão cidades de 170 quilômetros de comprimento e apenas 200 metros de largura cheias de arranha-céus enormes, uma estação de esqui futurista no meio do deserto mais quente, ilhas artificiais de luxo para milionários, a cidade flutuante e o maior edifício do planeta, além de um mega-arranho de mais de 2 quilômetros de altura. Uma viagem de descoberta onde você vai conhecer não só como os petrodólares transformaram este país em um dos mais extravagantes do mundo, a ponto de não ter impostos ou de abandonar Lamborghinis no meio do deserto, mas também realidades ocultas como praias ou lugares onde só as mulheres, consideradas entre as mais bonitas do planeta, mas normalmente obrigadas a esconder o rosto atrás de véus, podem entrar. Leis tão temíveis que um simples beijo pode ser punido com chicotadas ou até mesmo com a morte. E a controversa existência da temida polícia da moral, encarregada de vigiar as roupas, os encontros e o comportamento público dos seus habitantes. Certamente existem poucos lugares tão extraordinários e diversos como esta nação, com mares, rios, ilhas artificiais inventadas no meio do deserto, caixas eletrônicos que distribuem barras de ouro, estradas refrigeradas e até mesmo a moda mais perigosa em termos de animais de estimação. Conviver com leões selvagens como se fossem gatinhos adoráveis. Um país onde o luxo chega às estrelas, mas onde também milhares de trabalhadores sobrevivem amontoados em habitações improvisadas de plástico, suportando temperaturas superiores a 60 graus Celsius. Um forno vivo, incompatível com a vida, que muitos não conseguem resistir. Prepare-se para conhecer a nação das 1001 noites, um enclave mágico e fascinante com realidades que vão deixar você sem palavras. Vamos lá! Como nos contos eternos das 1001 noites, a Arábia Saudita se ergue entre dunas douradas e céus escaldantes, guardando entre seus palácios e arranha-céus segredos que o mundo mal começa a compreender. Localizada no coração do Oriente Médio, a Arábia Saudita domina a maior parte da Península Arábica. Seu imenso território, abraçado pelo Mar Vermelho a oeste e pelo Golfo Pérsico a leste, torna-o um dos países mais estratégicos do planeta. Embora sua extensão ultrapasse os 2 milhões de quilômetros quadrados, sua densidade populacional é surpreendentemente baixa, devido à vastidão de seus desertos. Pouco mais de 17 habitantes por quilômetro quadrado. Com uma população de cerca de 36 milhões de pessoas, a Arábia Saudita vibra com o eco ancestral de sua língua oficial, o árabe. Cada palavra dita nos bazares, nos palácios ou nas areias do deserto, ressoa com séculos de história e tradição. E no centro da sua vida cotidiana está o islamismo, religião que não só guia a sua fé, mas também molda as suas leis, os seus costumes e a sua maneira de ver o mundo. O islamismo, surgido no século VII da nossa era, encontrou o seu berço nessas terras, especificamente na cidade sagrada de Meca. Segundo a tradição, o profeta Maomé recebeu aqui as revelações divinas que formaram o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Desde então, a Arábia Saudita não é só a guardiã dos lugares mais sagrados do islamismo, mas também um símbolo vivo da fé para milhões de crentes em todo o planeta. Por tudo isso, todos os anos, cerca de 2 milhões de peregrinos se deslocam até Meca para cumprir um dos 5 pilares fundamentais do islamismo. O Hajj, a obrigação de realizar, pelo menos uma vez na vida e se as condições físicas e econômicas o permitirem, a peregrinação a este lugar sagrado. Uma vez lá, os fiéis fazem vários rituais em torno da Kaaba, um cubo gigante coberto por um manto preto bordado em ouro, localizado no coração da grande mesquita de Meca. A Kaaba é o ponto mais sagrado do Islã, considerada a casa de Deus.
e os peregrinos devem dar várias voltas ao redor dela no sentido contrário ao das agulhas do relógio, como um ato de adoração e unidade espiritual. Pensando em cubos enormes, a Arábia Saudita não para de surpreender o mundo com suas ambições gigantescas e megaprojetos. São tantos que vamos descobrir aos poucos ao longo dessa viagem fascinante. Entre os projetos mais extravagantes, destaca-se o Mukaab, um edifício colossal em forma de cubo planejado para ser o maior edifício em superfície de todo o planeta. Concebido como o coração do novo centro de Riad, o Mukaab terá uma altura, largura e profundidade de cerca de 400 metros cada, dando origem a um volume tão imenso que poderia abrigar mais de 20 arranha-céus do tamanho do Empire State Building em seu interior. A construção está prevista para ser concluída em algum momento desta década, e seu interior abrigará um mundo futurista, parques temáticos, hotéis de luxo, residências, shopping centers e áreas de entretenimento, tudo envolto por uma impressionante cúpula digital capaz de projetar céus, paisagens ou cenas inteiras, como se fosse uma cidade dentro de outra cidade. Uma estrutura que, na sua excentricidade, parece competir diretamente com a história milenar dos cubos sagrados, levando o símbolo da fé a um nível nunca imaginado pela tecnologia moderna. É que neste país, a influência da religião é absoluta. Desde as normas de vestuário, onde as mulheres cobrem sua beleza com longos véus, deixando à mostra apenas os olhos, até a organização do calendário e a administração da justiça, tudo na Arábia Saudita respira espiritualidade. Certamente por isso, uma das realidades mais controversas e que mais chamam a atenção de quem a descobre é a existência da chamada Polícia da Moral. Esse corpo especial, oficialmente chamado de Comitê para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, patrulha ruas, shopping centers e espaços públicos, garantindo o cumprimento das regras religiosas bem rígidas. Vestidos com longas túnicas tradicionais e muitas vezes identificáveis pela sua atitude severa, os seus membros têm autoridade para advertir, repreender e até prender quem consideram violar os códigos de conduta islâmicos, seja por usar roupas inadequadas, demonstrar gestos de afeto em público ou não respeitar os horários de oração. Essa polícia zela pelo cumprimento de uma das leis mais obscuras e controversas do planeta, a temida Lei da Sharia, um código religioso que permite punições extremas por comportamentos que na maior parte do mundo são considerados cotidianos. Mais adiante neste vídeo, vamos descobrir em detalhes essa lei, pois temos certeza de que ela vai te surpreender. Um dos principais motivos dessa vigilância extrema tem suas raízes na religião, mas também, segundo alguns especialistas, no próprio passado da região e na beleza extraordinária de suas mulheres. As mulheres sauditas são consideradas entre as mais bonitas do planeta, pois se destacam por suas características exóticas. Pele luminosa, olhos amendoados e profundos de grande expressividade, cabelos escuros e ondulados, e estruturas faciais harmoniosas que combinam a herança árabe com antigas misturas genéticas de rotas comerciais históricas. Embora o rigoroso código de vestimenta geralmente deixe visíveis apenas os olhos, não é raro encontrar histórias surpreendentes, como a participação de mulheres sauditas em concursos de beleza internacionais, onde foram vencedoras e, às vezes, sob identidades protegidas, ou a existência de concursos de beleza organizados em círculos privados para os mega-milionários do país, eventos dos quais muito pouco se sabe oficialmente devido ao seu caráter clandestino. Na Arábia Saudita também existem espaços exclusivos para mulheres, como praias privadas, centros esportivos e cafés onde elas podem tirar os véus, tomar banho de biquíni e curtir sua liberdade sem os olhares do público. Mundos ocultos dentro de um mundo que, embora guarde zelosamente suas tradições, também mostra, para quem sabe olhar, realidades tão fascinantes quanto contraditórias. Mas, além dessas realidades, rituais e tradições, existe uma história muito mais recente que transformou este reino espiritual num dos epicentros econômicos mais poderosos da Terra. A história moderna da Arábia Saudita começa, curiosamente, a milhares de quilômetros de distância. Nas fábricas da Inglaterra,
nas locomotivas da América e nos sonhos de progresso que iluminavam a Europa. Uma realidade que tem muito a ver com a Revolução Industrial, aquela explosão de máquinas, vapor e ambição que mudaria para sempre a história da humanidade, e com ela, o valor de uma substância que até então era pouco mais do que um líquido inútil: o petróleo. No final do século XIX, enquanto as fábricas e as locomotivas devoravam carvão e conquistavam continentes, os visionários começaram a procurar novas fontes de energia em diferentes cantos do planeta. Nos Estados Unidos, os primeiros poços de petróleo começaram a brotar como fontes negras, alimentando a expansão das ferrovias e, mais tarde, ajudando na invenção do automóvel. De repente, parecia que o mundo precisava do petróleo como um náufrago precisa de comida e bebida para sobreviver. Por tudo isso, poderíamos entender que a história do sucesso da Arábia Saudita não foi escrita nos palácios de Riad, nem nas ruelas de Jeddah. Essa história foi escrita nas garagens de Detroit, onde Henry Ford revolucionaria o mundo com seus carros, e nos escritórios de banqueiros e empresários que entenderam que o petróleo seria o novo ouro. Durante séculos, as tribos beduínas da Arábia viveram humildemente no deserto, pastoreando camelos e pescando nas costas esquecidas. O solo que pisavam para eles não tinha mais valor do que o de sustentar suas tendas e caminhos. Ninguém, nem mesmo eles, suspeitava que sob seus pés jazia um dos maiores tesouros energéticos da história da humanidade. Foi na década de 1930 que a história da Arábia Saudita mudou para sempre. Geólogos enviados por empresas americanas, entre elas a lendária Standard Oil, detectaram enormes jazidas de petróleo sob as planícies áridas sauditas. O primeiro poço, chamado Dammam número 7, levou anos para dar resultados, mas quando finalmente brotou petróleo em 1938, mudou o destino de todo um reino. Provavelmente por causa da necessidade do novo ouro que surgiu com a Revolução Industrial, a aliança entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos se formou rapidinho. Os sauditas ofereceram sua terra e os americanos ofereceram sua tecnologia e capital. Em troca, o reino, ainda jovem e governado pela dinastia Al Saud, garantiu uma renda que era impensável. A riqueza literalmente brotava do solo. Durante as décadas seguintes, enquanto o mundo passava por guerras e revoluções, a Arábia Saudita acumulava cada vez mais poder. Tanto que muitas vezes alguns dos habitantes que se beneficiaram com isso não sabiam o que fazer com o dinheiro. Mudanças que têm muito a ver com a enorme quantidade de coisas excêntricas que faziam e também fazem hoje muitos de seus habitantes, como você descobrirá em breve. Aqueles primórdios tinham a ver com o fato de que cada carro que rugia nas estradas americanas, cada avião que cruzava os céus europeus e cada fábrica que mantinha suas luzes acesas consumia o petróleo que nascia desses desertos sauditas. Mas a verdadeira transformação veio com a crise do petróleo de 1973, quando os países árabes, liderados pela Arábia Saudita, usaram o controle do petróleo como arma política. O Ocidente, que se achava invulnerável, descobriu de repente que o poder nem sempre está nas armas, mas também na energia. Alguns anos antes, em 1960, esses países criaram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma aliança que uniu as principais nações produtoras para defender seus interesses frente às grandes potências ocidentais. Graças a essa organização, a Arábia Saudita e seus vizinhos conseguiram se tornar economicamente independentes dos ditames estrangeiros, controlando não só o preço do petróleo, mas também o destino de seus recursos. A crise de 1973 mostrou que, pela primeira vez na história moderna, o mundo tinha que se ajoelhar diante do poder da energia árabe. A partir desse momento, os petrodólares inundaram a Arábia Saudita e, aos poucos, cidades que eram pouco mais do que aldeias empoeiradas começaram a crescer a uma velocidade vertiginosa. Nesses lugares, as tendas ou cabanas feitas de barro foram substituídas por arranha-céus, os poços de água por fontes douradas e as estradas de areia por rodovias de mármore, algumas das quais são até refrigeradas. Sim, você ouviu bem. Em algumas cidades sauditas,
As temperaturas do asfalto podem ser tão extremas que existem sistemas de refrigeração subterrâneos para manter as estradas frescas, permitindo caminhar ou dirigir sem derreter sob o sol escaldante do deserto. Ao longo dessas rodovias, não é raro ver verdadeiras joias sobre rodas. Lamborghinis, Ferraris e Bugattis, dirigidos por sauditas com túnicas tradicionais e turbantes brancos, em cenas que parecem tiradas de um filme de ficção científica. Alguns veículos que pertencem a príncipes e multimilionários são verdadeiras obras de arte, cobertos completamente de ouro, desde a carroceria até o interior. Na verdade, é famosa a história da família real saudita, dona de um Rolls-Royce Phantom de ouro maciço, um carro avaliado em vários milhões de dólares, projetado exclusivamente para um dos membros da realeza. E se os carros já impressionam, não é menos impressionante saber que alguns também possuem iates revestidos de ouro ou banhados em metais preciosos, verdadeiras fortalezas flutuantes de extravagância que navegam pelas águas do Golfo Pérsico. Mas essa febre pelo luxo não termina nas garagens ou nos portos. Em alguns supermercados da Arábia Saudita, dá para comprar coisas do dia a dia, como chocolates, cafés ou perfumes embrulhados em ouro 24 quilates de verdade. Até mesmo em lojas de presentes ou hotéis de luxo, você pode encontrar barras de chocolate banhadas em ouro, celulares personalizados com incrustações de diamantes e até garrafas de água decoradas com pedras preciosas, como se o simples ato de consumir precisasse de um toque constante de opulência exagerada. A obsessão pelo ouro é tanta que em muitas cidades do país é possível encontrar caixas eletrônicos que, em vez de notas, distribuem pequenos lingotes de ouro puro. Uma demonstração simples, mas poderosa, de como o luxo deixou de ser um capricho para se tornar uma necessidade básica para muitos sauditas. Um exemplo emblemático dessa transformação está na cidade de Jeddah, na costa do Mar Vermelho. No começo, Jeddah foi fundada como uma humilde vila de pescadores, sendo considerada durante séculos apenas uma escala nas rotas de peregrinação para Meca. Hoje, Jeddah se orgulha de ser uma das cidades com maior concentração de milionários por quilômetro quadrado em todo o planeta. E tanto nesta cidade como no resto dos vastos desertos do reino, os milionários continuam com suas excentricidades, organizando corridas de carros de luxo, desafiando as enormes dunas de areia e o calor com Ferraris, Lamborghinis e Bugattis, em cenas que parecem tiradas de um filme de ficção científica. Nesses lugares, o rugido dos motores se mistura com o assobio do vento, em espetáculos privados onde a adrenalina e o dinheiro não conhecem limites. Em breve você vai conhecer muitas outras curiosidades alucinantes relacionadas à vida dos sauditas neste país, bem como as construções e projetos mais ambiciosos e muitas vezes malucos que estão realizando. Mas antes disso, chegou o melhor momento para você conhecer o que pode ser a moda mais extrema e perigosa que surgiu nos últimos anos: a de ter leões como animais de estimação. Jovens milionários se gabam de criar filhotes de leão em seus palácios, compartilhando vídeos nas redes sociais onde esses animais selvagens dormem ao lado deles ou passeiam como se fossem gatos domésticos. Essa prática não só se destaca pela sua raridade, mas também se tornou um símbolo de status e poder. Ter um leão é visto como uma forma de mostrar riqueza e prestígio, e muitos desses donos criam e cuidam deles desde pequenos, deixando-os viver com eles em suas casas luxuosas, sem medo de que uma carícia ou mordida mais forte do que o normal possa acabar em uma tragédia sangrenta. Os leões são treinados para se adaptar à vida em um ambiente doméstico, e seus donos costumam compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais, mostrando suas interações diárias com esses felinos majestosos, como se fossem simples gatos. Essa demonstração de proximidade e amizade destaca não só o poder econômico dos donos, mas também o desejo deles de se destacar numa sociedade que valoriza o status. No entanto, ter um leão como animal de estimação traz desafios significativos. Os custos de aquisição e manutenção são exorbitantes. Estima-se que o preço de um leão pode variar entre 5 mil e 15 mil dólares, dependendo da idade e da origem. Além disso, os gastos com alimentação,
cuidados veterinários e um espaço adequado para sua criação podem elevar os custos a valores astronômicos, o que limita essa prática a um pequeno grupo de pessoas privilegiadas. Apesar do fascínio que essa tendência desperta, ela também tem suscitado preocupações com o bem-estar animal e pessoal. Ativistas e organizações de proteção aos animais têm criticado duramente essa prática, argumentando que manter um leão em cativeiro e em um ambiente doméstico não é natural e pode ter sérias implicações para a saúde física e mental do animal. Os leões, como animais selvagens, têm necessidades específicas que são difíceis de satisfazer em um ambiente doméstico, e seu bem-estar pode ser comprometido. Além dos riscos para o bem-estar dos leões, essa prática já tirou a vida de muitas pessoas no país. Isso porque os leões, mesmo sendo criados em cativeiro, são animais selvagens por instinto e podem reagir de forma imprevisível. Como é lógico, essa moda de ter leões como animais de estimação na Arábia Saudita levanta questões importantes sobre a relação entre a humanidade, o perigo e os animais selvagens. Uma coisa é óbvia: muitas pessoas não sabem lidar com mudanças ou com o fato de terem se tornado multimilionárias da noite para o dia. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você gostaria ou se atreveria a ter um leão como animal de estimação? Você acha isso algo positivo, uma loucura ou uma falta de respeito pelo mundo animal? O que você acha deste país e das suas excentricidades? O que mais te surpreendeu até agora? Pause o vídeo e deixe seu comentário. É a melhor maneira de ajudar o canal, para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado por fazer parte do mundo sem censura. Essa moda de ter leões como animais de estimação teve seu lado trágico, já que vários incidentes terminaram em tragédia, incluindo ataques mortais que obrigaram o governo a tentar regular essa prática tão perigosa quanto louca. Chegou a hora de descobrir alguns dos projetos mais incríveis e ambiciosos da humanidade, já que muitos deles estão sendo desenvolvidos, ou já foram desenvolvidos, neste país fascinante. Como você vai descobrir agora, a Arábia Saudita não só transformou sua paisagem desértica em um cenário de modernidade e luxo extremo, mas também mostrou ao mundo que a imaginação humana, quando combinada com recursos ilimitados, pode desafiar as leis da própria natureza. Um dos projetos mais impressionantes é The Line, uma cidade futurista que está em plena construção na região de Neom, no noroeste do país. The Line não será uma cidade normal, mas uma linha reta de 170 quilômetros de comprimento, apenas 200 metros de largura e 500 metros de altura média, devido aos seus arranha-céus gigantescos. Essa cidade vai ser projetada para abrigar 9 milhões de pessoas em uma metrópole sem carros nem ruas, e totalmente alimentada por energias limpas. Para você ter uma ideia da sua magnitude, a altura dos edifícios seria maior do que a da maioria dos arranha-céus atuais do mundo, comprimidos em um corredor fino como uma veia de aço e vidro no meio do deserto. Para se locomoverem por The Line, seus moradores vão usar um sistema de transporte super eficiente composto por trens de alta velocidade que vão percorrer a cidade de ponta a ponta em menos de 20 minutos. Tudo foi pensado para que as necessidades básicas, trabalho, moradia, lazer e compras, fiquem a apenas 5 minutos a pé. O estilo de vida dentro de The Line promete ser completamente diferente de qualquer outra cidade do planeta. Vertical, conectado por níveis, cercado por vegetação integrada aos próprios edifícios e, acima de tudo, focado em eliminar a dependência de carros, reduzindo o tempo perdido em deslocamentos e oferecendo uma vida mais sustentável, futurista e saudável. O custo estimado de The Line ultrapassa os 500 bilhões de dólares americanos, tornando-o um dos projetos de engenharia e arquitetura mais caros já concebidos na história. Cada metro quadrado dessa mega estrutura foi pensado para integrar natureza, tecnologia e vida humana de forma sustentável, embora o desafio de construí-la em uma área de temperaturas extremas e escassez de água a torne uma verdadeira façanha titânica. Apesar dos enormes desafios, The Line já começou a ser construída. No meio do deserto de Tabuk, as primeiras escavações e fundações desta cidade futurista estão em andamento,
avançando em um ambiente onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius e onde a água deve ser obtida por meio de sistemas de dessalinização em grande escala. Mas The Line não é o único sonho faraônico em andamento. Na Arábia Saudita, também estão sendo criadas ilhas artificiais de luxo destinadas a atrair a elite mundial. Uma das mais famosas é o The Red Sea Project, um conjunto de mais de 90 ilhas naturais onde serão construídos resorts de ultraluxo, marinas privadas e áreas de lazer. Algumas ilhas, como Shuraira, já começaram sua transformação, com projetos assinados por arquitetos de renome internacional, que incluem hotéis flutuantes e praias de areia artificial, resfriada para não queimar os pés. Em alguns desses complexos exclusivos, planeja-se estabelecer áreas privadas onde a chamada polícia moral não teria acesso, permitindo que as mulheres desfrutem de praias reservadas exclusivamente para elas, algo praticamente inédito no país. Além disso, embora a lei islâmica proíba oficialmente o nudismo, especula-se que em certos ambientes ultraprivados poderia ser permitida um relaxamento significativo das rígidas normas tradicionais de vestuário. Autênticos oásis escondidos onde a aplicação rigorosa da Sharia seria atenuada ou, em alguns casos, praticamente inexistente. Em breve descobriremos estações de esqui futuristas no meio do deserto escaldante, a criação de rios e até lagos artificiais, projetos quase impossíveis em uma das regiões mais áridas do planeta, bem como onde e quando será erguido o edifício mais alto da história, uma estrutura colossal que quase triplicará a altura do atual Burj Khalifa. Mas antes de mergulhar neles, é hora de nos aprofundarmos em um dos aspectos mais sombrios e temidos desta terra: a implacável lei da Sharia. Falar da Arábia Saudita é inevitavelmente falar da lei da Sharia, uma das legislações mais rígidas, antigas e temidas da história da humanidade. A Sharia, que em árabe significa o caminho para a fonte, não é só um conjunto de leis. É um código religioso que rege praticamente todos os aspectos da vida, desde as relações pessoais até o comércio e o sistema judicial. Sua origem remonta aos primórdios do islamismo, no século VII, quando os seguidores do profeta Maomé buscavam uma orientação para construir uma sociedade justa sob as normas que, segundo sua fé, haviam sido reveladas por Deus. A ideia original da Sharia era proteger a comunidade, garantir a justiça e evitar a corrupção moral. No entanto, com o passar dos séculos, sua aplicação foi se tornando mais rígida, moldando-se mais como um mecanismo de controle do que como um caminho de retidão. Na verdade, em sua aplicação mais estrita, a Sharia poderia ser comparada à Inquisição medieval europeia, um sistema que não só ditava a fé oficial, mas punia impiedosamente qualquer desvio ou comportamento considerado imoral. Na Arábia Saudita, como você sabe, existe uma força policial conhecida como Mutawa, a Polícia da Moral, cuja função tem sido, durante décadas, garantir o cumprimento dessas normas religiosas, patrulhando as ruas, vigiando o comportamento dos cidadãos e punindo as infrações. Atualmente, a lei da Sharia é rigorosamente aplicada em vários países, como Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, partes da Nigéria e Indonésia, Paquistão e Somália. No entanto, a Arábia Saudita se destaca especialmente porque a aplica não só no seu sistema judicial, mas também na vida cotidiana dos seus habitantes. Nesse país, alguns atos que em outras partes do mundo são considerados triviais podem ser punidos com severidade, desde demonstrar afeto em público, como um simples beijo, até usar roupas consideradas inadequadas, ou não rezar nas horas estabelecidas. A vida cotidiana sob a Sharia na Arábia Saudita é repleta de regras que para um estrangeiro podem parecer tiradas de outra época. As mulheres, por exemplo, durante décadas não puderam dirigir carros, precisavam de um tutor masculino para realizar tarefas básicas e eram proibidas de mostrar o cabelo em público. As punições por não respeitar a lei podem incluir multas e detenções, até chicotadas públicas, amputações e, em casos extremos, a pena de morte por crimes como traição ou adultério. Até mesmo a música em público, a dança e a mistura livre de homens e mulheres têm estado sob restrições rigorosas, embora nos últimos anos, algumas dessas proibições tenham começado a ser relaxadas em algumas áreas do país.
Algo que é surpreendente e certamente não agrada a muitos habitantes do país é que nesta nação de contrastes também existem exceções surpreendentes. Em cidades como Riad ou Jeddah, e especialmente nos novos complexos turísticos de luxo como The Red Sea Project ou Neom, começaram a ser criadas bolhas onde as regras são muito mais flexíveis. Nesses lugares, estrangeiros ricos, diplomatas ou figuras influentes curtem festas privadas, consumo de álcool proibido no resto do país, praias exclusivas e hotéis onde as regras de vestimenta são bem mais flexíveis. Enquanto isso, para o cidadão saudita comum, qualquer desvio fora dessas áreas pode continuar tendo consequências muito graves. Esse dualismo cria uma realidade controversa. Enquanto a Sharia regula e pune duramente os próprios habitantes do país, a Arábia Saudita busca abrir sua imagem internacional e atrair milionários e investimentos, oferecendo espaços onde, paradoxalmente, muitos dos excessos proibidos pela lei religiosa são permitidos. Essa mudança na política se deve em parte à compreensão de que o país não pode depender indefinidamente de seus recursos petrolíferos. Por tudo isso, nos últimos anos, megaprojetos como os que você está conhecendo foram acompanhados por uma flexibilização de algumas de suas leis mais extremas, na esperança de que o turismo se torne seu novo ouro negro. Um fato curioso que reflete bem essa dualidade é que em eventos de alto nível organizados no país, como corridas de Fórmula 1 ou shows internacionais, as regras tradicionais de separação dos sexos e moralidade são quase totalmente relaxadas para os participantes, algo impensável há apenas uma década para a população local. Essa coexistência de dois mundos, um estritamente regulado por normas religiosas e outro impulsionado pelo dinheiro e pela influência estrangeira, torna a Arábia Saudita um dos países mais enigmáticos e às vezes mais contraditórios do mundo atual. Voltando aos megaprojetos que parecem desafiar toda a lógica, um dos contrastes mais impressionantes da Arábia Saudita é a existência de pistas de esqui no meio do deserto. Apesar das temperaturas insuportáveis que ultrapassam os 40 graus Celsius durante grande parte do ano e da completa ausência de neve natural, na Arábia Saudita está sendo preparada uma proposta ainda mais ambiciosa: Trojena, a primeira mega estação de esqui futurista ao ar livre na região de Neom. Em Trojena já se trabalha arduamente para tornar este ambicioso projeto uma realidade. Será utilizada neve artificial e um avançado sistema de refrigeração para transformar as montanhas num paraíso de inverno, com a sua inauguração prevista para o ano de 2026. Trojena promete ser uma verdadeira revolução. Não só terá pistas de esqui de nível olímpico, mas também lagos artificiais e vilas de luxo suspensas nas encostas. Será um cenário de neve eterna no coração do deserto, onde não cai uma única gota de neve naturalmente. Outro dos projetos mais espetaculares é a criação de rios e lagos artificiais. Para conseguir isso, a Arábia Saudita, sabendo que a água é seu recurso mais escasso, desenvolveu gigantescas usinas de dessalinização que permitem criar lagoas cristalinas, canais navegáveis e pequenos mares privados em resorts turísticos. A visão é tão ambiciosa que eles planejam replicar oásis completos, com vegetação autóctone e fauna adaptada, em pleno deserto. A Arábia Saudita também está criando a maior cidade flutuante do planeta, chamada Oshagon. Essa cidade, localizada no Mar Vermelho, vai fazer parte do desenvolvimento da zona de Neom e foi projetada para ser uma metrópole totalmente flutuante, com formato octogonal. Daí o nome. Oshagon vai ocupar uma área de mais de 70 quilômetros de comprimento e deve abrigar mais de 9 milhões de pessoas. A cidade, que já está sendo construída, vai ser um exemplo de sustentabilidade e tecnologia avançada, com sistemas de energia renovável, mobilidade autônoma e arquitetura futurista. Mas o projeto mais impressionante é, sem dúvida, o do edifício mais alto do planeta, a Jeddah Tower, antes conhecida como Kingdom Tower. Essa torre, que fica em Jeddah, foi projetada inicialmente para chegar a 1 quilômetro de altura, mas os novos planos pretendem ultrapassar os 2 quilômetros. Para se ter uma ideia, o edifício mais alto do mundo hoje, o Burj Khalifa, em Dubai, tem 828 metros. A Jeddah Tower, se for concluída conforme o planejado,
teria o dobro da altura, fazendo com que o Burj Khalifa parecesse um simples arranha-céu de tamanho médio. Atualmente, centenas de metros da base da torre já foram construídos, o que mostra o avanço do projeto e que, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, é mais do que provável que no momento em que você assistir a este vídeo, a altura do Burj Khalifa já tenha sido ultrapassada. A construção da Torre Jeddah, no entanto, enfrentou vários desafios, desde problemas financeiros até questões logísticas, mas representa o desejo implacável do país de literalmente alcançar as nuvens. O custo estimado para a sua conclusão é de cerca de 1,5 bilhão dólares, um valor que pode aumentar se as obras forem retomadas com novas especificações mais ambiciosas. A Arábia Saudita está apostando seu futuro nesses megaprojetos, não só por prestígio, mas também como parte de seu ambicioso plano Visão 2030, que quer diversificar sua economia além do petróleo. Eles querem se tornar uma referência global em turismo de luxo, sustentabilidade tecnológica e urbanismo futurista. Essa demonstração de engenharia e arquitetura extrema transforma o país num laboratório de sonhos humanos, onde as leis do senso comum muitas vezes são quebradas para criar maravilhas sem precedentes. Os números são impressionantes. Só o projeto NEOM, do qual The Line faz parte, vai precisar de um investimento total de 500 bilhões de dólares americanos. Como você pode ver, a Arábia Saudita nos convida a uma viagem que não só desafia a imaginação, mas também marca o início de uma nova era, onde o luxo, a tecnologia e a ousadia arquitetônica transformam o impossível em realidades que já podem ser tocadas. Atualmente, um dos maiores atrativos que levam os estrangeiros à Arábia Saudita é sua política fiscal de 0% de impostos para as empresas. Esse incentivo tem sido um fator-chave para atrair grandes empresas internacionais e empresários de todo o mundo, dispostos a aproveitar esse paraíso fiscal. À primeira vista, isso parece ser uma estratégia brilhante para impulsionar a economia e a inovação no país. No entanto, esse sistema também gerou consequências inesperadas, algumas das quais até absurdas. Um exemplo curioso disso são os carros de luxo, como Lamborghinis ou Ferraris, abandonados no meio do deserto. Tornou-se comum em algumas áreas da Arábia Saudita ver carros de luxo, de alto valor, simplesmente abandonados à própria sorte. Não se trata de um simples capricho, mas de um reflexo de uma realidade econômica em que alguns, apesar de possuírem uma grande riqueza, não conseguem administrar suas finanças de maneira responsável e acabam deixando para trás esses bens caros por não poderem manter o estilo de vida que assumiram. Esse fenômeno está profundamente relacionado com a grande diferença entre a riqueza extrema de algumas famílias sauditas e a pobreza de muitos dos trabalhadores estrangeiros que sustentam a infraestrutura do país. Esse país, apesar da enorme riqueza petrolífera, depende muito da mão de obra imigrante, principalmente de países como Índia, Bangladesh e Filipinas. Esses trabalhadores, que muitas vezes são responsáveis pela construção dos arranha-céus ou pela manutenção das cidades, vivem em condições deploráveis. Muitos deles sobrevivem em bairros marginalizados que mais parecem campos de trabalho do que lares dignos. Em algumas áreas, as chamadas moradias não passam de abrigos improvisados, construídos com materiais extremamente precários, como plásticos finos ou placas de poliuretano. Materiais que, longe de proteger do clima escaldante do deserto, funcionam como verdadeiras estufas, retendo o calor e elevando as temperaturas internas muito além das já insuportáveis temperaturas externas, que facilmente ultrapassam os 40 ou 50 graus Celsius. Dentro dessas estruturas frágeis, a temperatura pode ultrapassar os 60 graus, transformando os alojamentos em fornos vivos, incompatíveis com a vida. Um inferno onde muitos adoecem gravemente ou até morrem, vítimas silenciosas de condições extremas que contrastam brutalmente com o luxo extremo associado a este país. As condições de trabalho são igualmente duras, com longas jornadas e salários que, embora representem uma melhoria em relação ao que ganham nos seus países de origem, são insuficientes para cobrir as suas necessidades básicas num dos países mais luxuosos do planeta. Mas além da diferença econômica,
A vida cotidiana em alguns cantos da Arábia Saudita é uma luta constante entre o luxo exagerado e a pobreza extrema. No mesmo país onde são construídas mansões de sonho, e em breve, arranha-céus com mais de 2 quilômetros de altura, existem áreas onde as pessoas vivem em condições miseráveis. O mais surpreendente é que esse contraste não se limita apenas à vida dos trabalhadores migrantes, mas também reflete uma espécie de normalização da desigualdade. A maioria das elites sauditas não só curte um estilo de vida ostentoso, mas também o exibe abertamente, enquanto muitos de seus concidadãos de classe baixa ou trabalhadores estrangeiros são relegados a viver em situações extremas. Esse tipo de situação nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o destino da humanidade e o poder da ganância. O que você acha de que, em um país tão rico, onde a riqueza brota do solo com recursos que poderiam beneficiar toda a sua população, grande parte da população vive na pior das misérias, enquanto muitos outros desperdiçam seu dinheiro em extravagâncias como corridas de carros de luxo ou leões como animais de estimação? Adoraríamos saber sua opinião, e você sabe que fazer isso é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura a continuar trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como este, então obrigado. Como você pode ver, a Arábia Saudita, com seu incrível potencial econômico, parece ser um microcosmo de uma tendência global, megaprojetos e leis para atrair poucos, e uma crescente desigualdade entre os ultra-ricos, a classe média e os trabalhadores, que são os que suportam a maior parte do peso desse progresso. Pensando no quão fascinante e extraordinário é este país, você certamente está se perguntando como pode visitar este canto único do mundo e aproveitá-lo ao máximo sem gastar muito dinheiro na aventura. Chegar à Arábia Saudita está mais fácil do que nunca. Da América, as principais conexões geralmente são feitas através de voos com escalas em cidades como Dubai, Doha ou Istambul, embora também existam voos diretos de Nova York ou Washington. Da Europa, os voos são ainda mais acessíveis. Cidades como Madrid, Paris, Londres ou Roma oferecem rotas diretas para Riad, Jeddah ou Daman com tempos de voo que variam entre 6 e 8 horas. A moeda oficial é o Rial Saudita, embora em muitos locais turísticos de alto padrão, o dólar americano seja aceito. O idioma oficial é o árabe, mas em áreas turísticas e hotéis de luxo, é bastante comum conseguir se comunicar em inglês sem grandes problemas. Para os turistas, a Arábia Saudita flexibilizou muito seus requisitos nos últimos anos. Agora é possível obter um visto eletrônico de turista de forma rápida e fácil para cidadãos da América e da Europa, solicitando-o online em questão de dias. Além disso, o país apostou forte no turismo, oferecendo facilidades como hotéis de luxo a preços muito competitivos, em parte porque quer atrair viajantes internacionais e diversificar sua economia, como você pode ver, além do petróleo. Se locomover pelo país pode ser toda uma experiência. Nas grandes cidades tem táxis convencionais, mas também é comum encontrar táxis de luxo, como Cadillacs ou Mercedes, a preços que às vezes surpreendem, já que, por exemplo, uma viagem de meia hora nesses carros pode custar entre 15 e 20 dólares americanos. Além disso, aplicativos como Uber e Careem funcionam perfeitamente e são opções seguras e confortáveis. Embora a Arábia Saudita seja sinônimo de luxo e extravagância, viajar de forma acessível também é possível. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante médio pode custar entre 25 e 35 dólares americanos, ou uma noite em um hotel 4 estrelas moderno pode custar entre 50 e 100 dólares americanos, dependendo da cidade. Mas se você quiser ficar em resorts de luxo ou nas ilhas artificiais exclusivas que estão construindo, os preços podem chegar a valores entre 500 e 1.500 dólares americanos por noite. E se você estiver procurando por mais luxo, há opções ainda mais caras. Entre os lugares imperdíveis para visitar estão a futurista cidade de Neom, a histórica Jeddah, com seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade, Riad, com sua mistura vibrante de modernidade e tradição, e os majestosos desertos como o Rub al-Jali, o maior mar de dunas do mundo, onde às vezes é possível assistir a espetaculares corridas de carros ou buggies de luxo,
organizadas pelos habitantes locais. O mais importante a ter em conta é que viajar pela Arábia Saudita requer estar ciente de algumas regras rígidas, especialmente as relacionadas com a lei da Sharia. Se você viajar em casal, deve saber que demonstrações públicas de afeto, como beijos ou abraços, são mal vistas e podem ser punidas. Mesmo nos hotéis, é recomendável manter a discrição e não fazer muito barulho à noite para evitar problemas. No caso de casais não casados, é preciso ter um cuidado especial, pois, embora as regras tenham sido flexibilizadas em algumas áreas turísticas, há lugares onde pode ser necessário apresentar uma certidão de casamento ao se registrar em certos hotéis. A Arábia Saudita está se abrindo para o mundo como um destino cheio de contrastes. Luxo extremo, história milenar, natureza selvagem e tradições ancestrais muito arraigadas. Um lugar onde você pode viver experiências únicas, tanto se você procura o máximo luxo, quanto se deseja uma aventura mais acessível e autêntica. Da Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir a Arábia Saudita, como você viu, um dos países mais fascinantes e excêntricos do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Clique nele. Você vai gostar.